Oi meus amores, bem-vindos aqui ao canal Páginas da Vida. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho para a gente começar a entender se somos um tipo de pessoa que está atraindo obsessores ao nosso redor. Se você gosta do nosso canal, se você gosta do tipo de conteúdo com as psicografias e também os vídeos que a gente traz aqui, conteúdo de ensinamentos para vocês sobre a espiritualidade, não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, a espalhar a espiritualidade e o conhecimento espiritual para outras pessoas. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar 5 tipos de pessoas que atraem obsessores. Pessoal, isso aqui é um alerta para vocês terem um conhecimento sobre as suas atitudes do dia a dia, se esse tipo de atitude que você toma está atraindo obsessor ou não, tá? Não estamos julgando ninguém aqui, não estou querendo causar discórdia nem ofender ninguém. É apenas um vídeo de conteúdo espiritual para você aprender sobre as suas atitudes e ajudar você na sua reforma íntima. Queridos, a gente tem que pensar o quê? Como a gente atrai obsessores para o nosso lado? De acordo com as nossas atitudes, pensamentos, com a nossa vibração energética. Então, meus amados, prestem atenção nos 5 tipos de pessoas para você começar a perceber se você é uma dessas pessoas que está atraindo obsessores, espíritos em desequilíbrio, para próximos a você e para dentro da sua casa. O primeiro tipo de pessoa que atrai espíritos obsessores são as pessoas negativas. Sabe aquela pessoa pessimista? Que tudo para ela tá tudo ruim, se chove tá ruim, se tá calor tá ruim, reclama de tudo, se bate o dedinho na quina de manhã já tá reclamando, xingando, o dia já acabou. Então, pessoal, esse tipo de pessoa que é sempre negativa com tudo, que sempre reclama de tudo, atrai espírito obsessor com muita facilidade. Então, meus amados, é muito importante que a gente vigie os nossos pensamentos do dia a dia. Como a gente pensa no dia a dia? Será que a gente sempre toma atitudes negativas, tem pensamentos negativos sobre tudo? Quando a gente está nessa vibração de pensamentos negativos, sentimentos negativos a toda hora, a gente fica muito suscetível aos ataques espirituais dos obsessores. Queridos, os obsessores, tá? São espíritos desencarnados que por diversas razões encontram-se em desequilíbrio após a morte do corpo físico. E muitas vezes eles buscam influenciar negativamente os encarnados, nós aqui presentes no corpo físico. E eles se aproximam, eles gostam de estar próximos às pessoas que vibram iguais a eles, pensando negativo, com muito sentimento de ódio, de medo, de raiva, inveja, entre outras coisas. Pessoal, para vocês terem conhecimento, todos os nossos pensamentos geram formas-pensamentos, ou seja, energias mentais que ficam circulando o nosso campo energético, o nosso campo espiritual. Então, se todo momento a gente fica pensando negativo, a gente está gerando essa energia negativa a todo momento, que fica por aqui, perambulando o nosso corpo espiritual e vai acumulando carga negativa na gente. O segundo tipo de pessoa que atrai espíritos negativos, espíritos obsessores, são aquelas pessoas que nunca se arrependem dos seus erros, nunca se sentem culpadas e assumem as responsabilidades pelos seus próprios erros. Sabe aquele tipo de pessoa que sempre prefere achar um culpado do que admitir que ela cometeu um erro? Então, esse tipo de pessoa vibra muito baixo, está sempre em sintonias negativas e tem muita facilidade para atrair espíritos desencarnados, obsessores, para próximo delas. Meus queridos, eu não quero dizer que você não pode cometer um erro, tá? Eu tenho que ser perfeito, então, para não atrair espírito obsessor? Não, somos todos espíritos aqui, que estamos num planeta de provas e expiações,
Somos espíritos primitivos que vamos cometer erros todos os dias. Mas a questão não é, eu cometi um erro. Mas a questão é você não se arrepender desse erro. Você não identificar que teve um erro ali e que você precisa corrigir isso, que você precisa melhorar. Quando você fica ali naquela energia de erro sem se tocar que você está cometendo um erro, sem querer melhorar, você fica num padrão muito denso de energia. Porque, meus amados, esse estado de estagnação, de resistência para o crescimento pessoal, gera uma energia de desarmonia, gera energia baixa que fica acumulando na gente. É por isso que, na reforma íntima, a gente frisa tanto no arrependimento sincero das nossas ações, dos nossos erros, porque assim a gente consegue identificar que tem um erro, aceitar que tem um erro, mas entender que a gente pode mudar, que é preciso mudar para a gente ter crescimento e evolução espiritual. E quando a gente identifica esse erro, aceita e busca a mudança, a correção desse erro, a gente começa a elevar as nossas energias, a gente começa a mudar o nosso padrão vibratório. E com isso nós vamos transformando essas energias negativas em oportunidades de aprendizado. Queridos, o terceiro tipo de pessoa que costuma atrair muito obsessor são as pessoas que não buscam conhecimento espiritual, que não buscam entender a sua verdadeira natureza espiritual, aquelas pessoas ignorantes. Meus amados, não é errado a gente viver experiências aqui na matéria. Estamos encarnados no corpo físico, temos as necessidades físicas, comida, contas para pagar, e é sim da nossa responsabilidade dar conta de tudo isso. Mas a gente não pode ignorar a nossa verdadeira essência e não pode se apegar somente às experiências materiais que a gente vive aqui. Na visão espiritual, o entendimento, a compreensão e a aceitação da nossa essência espiritual, da nossa essência divina, é o que vai nos trazer harmonia, paz interior, compreensão das vivências que a gente tem aqui no dia a dia. Quando a gente ignora a nossa essência espiritual, a gente se desconecta da nossa fonte de energia, de sabedoria, de proteção espiritual. E essa desconexão é onde a gente cria aquele vazio que a gente precisa daí preencher com coisas externas, como por exemplo os vícios, as ilusões aqui da matéria. E os obsessores, eles se sentem atraídos por esse vazio, porque você está vivenciando uma energia muito baixa. Eles até incentivam que você daí se afunde nos vícios, nos sentimentos negativos, para que você não procure a sua evolução espiritual. E aí, quando você está sob a influência de um processo obsessivo, é onde aumenta um monte de coisa, como o medo, a insegurança, a raiva, e aí tudo isso vai gerando desequilíbrios maiores, ansiedade, depressão, cansaço. Então é por isso que é tão importante a gente ter conhecimento espiritual, trabalhar a nossa espiritualidade no dia a dia, para começar a sair da ignorância espiritual e elevando as nossas vibrações. O quarto tipo de pessoa que atrai o obsessor são as pessoas egoístas. Aquela pessoa que só pensa nela, que faz tudo somente por ela, que não está nem aí para o próximo, para ajudar alguém, para dar um conselho bom para alguém, estender a mão para outra pessoa. Aquela pessoa que não consegue perceber que as ações dela do dia a dia sempre prejudicam o outro, sempre magoa o outro, faz o outro se sentir mal. Pessoal, o egoísmo é o maior vício da humanidade e é uma energia muito baixa, porque é totalmente o oposto do amor, da compaixão, do respeito com o próximo. E é aí que onde você, por ser tão egoísta, vibrar nessa energia tão negativa, você chama muita atenção do plano espiritual. É como se você fosse um pisca-pisca no Natal, falando ali, aquele ali tá vibrando muito negativo.
vou lá próximo dele e vou lá vampirizar as energias dele. É assim que os espíritos desencarnados, os irmãos que ainda estão na ignorância da verdadeira realidade espiritual, enxergam esse tipo de pessoa. E, meus amados, o egoísmo ele se manifesta através das nossas atitudes e comportamentos do dia a dia. E é principalmente caracterizado por sentimentos de avareza, inveja, falta de compaixão, arrogância e ganância, principalmente. E, pessoal, o quinto e último tipo de pessoa que atrai espíritos obsessores são as pessoas que julgam demais, criticam demais o nosso próximo. Quando a gente julga o nosso próximo, a gente emana uma energia de inveja, de crítica, de superioridade e de desprezo. Esse tipo de energia é muito baixo, é muito negativo. E os espíritos obsessores adoram isso e incentivam isso demais. Então, se você tem o hábito de julgar muito o seu irmão, não precisa ir muito longe, às vezes é o seu vizinho, às vezes é alguém da família. Comecem a prestar muita atenção nisso, meus amados, porque é um vício. Julgar as pessoas é um vício e é considerado comum na nossa sociedade hoje em dia. E um alerta, pessoal, muitas pessoas escondem o julgamento através da famosa crítica construtiva. É a minha opinião. Será realmente que é só a sua opinião? Ou é só um julgamento para ferir o próximo disfarçado? Julgar os outros cria uma série de consequências negativas, tanto para quem julga quanto para quem está sendo julgado. A gente tem que pensar que tudo é energia. E quando você fala de alguém, mal principalmente, você está enviando uma energia negativa para essa pessoa. E se essa pessoa já se encontra em desequilíbrio, você está prejudicando ela mais ainda. Às vezes é até alguém que você ama. E aí você realmente ficaria feliz de saber que o seu julgamento disfarçado de opinião está no fundo prejudicando alguém que você ama? Ninguém quer prejudicar quando a gente ama, né? Quando a gente ama, a gente quer o bem. A gente quer ver as pessoas que a gente ama felizes. Então, meus amados, eu sei que é difícil corrigir o hábito do julgamento, mas comecem a prestar mais atenção nisso, para vocês melhorarem isso em vocês mesmos aos poucos. Então, meus amados, esse foi um vídeo para vocês entenderem um pouco mais de como as nossas atitudes influenciam nos processos obsessivos do dia a dia. E se você sente muito desânimo, muito cansaço, sente que toda hora você está pensando negativo, tomando atitudes autodestrutivas, às vezes atitudes que não condizem muito com o seu padrão, que você está cedendo muito aos seus vícios, às suas más tendências, pode ser que você esteja passando por um processo obsessivo, que você esteja aí acompanhado de espíritos obsessores. Eu sou uma terapeuta que trabalho com a apometria. A apometria é uma técnica de limpeza espiritual e tem um foco muito grande em fazer um trabalho de desobsessão espiritual. Eu vou deixar aqui na tela uma imagem aparecendo para vocês terem uma noçãozinha de como funciona o trabalho da apometria e de como a gente faz um processo de desobsessão espiritual. Numa sessão de apometria, a gente faz o resgate dos espíritos que já estão aí, próximos a você, fazendo um processo obsessivo, e também cria uma barreira de proteção energética para que você, no período do tratamento, não seja atacado, não seja influenciado por nenhum espírito obsessor novamente. Então, meus amados, numa sessão de apometria, a gente trabalha com os mentores espirituais para estar fazendo esse processo de resgate, para estar harmonizando as suas energias, retirando os processos obsessivos, as cargas negativas, o que vai te auxiliar a ter mais bem-estar no dia a dia, a ficar em equilíbrio. Se você ficou interessado em descobrir um pouco mais como funciona a técnica da apometria,
Se você se identificou com alguma coisa que eu falei nesse vídeo e acredita que você pode estar passando por um processo obsessivo e quer se melhorar, quer tirar essa obsessão espiritual, aqui embaixo na legenda do vídeo eu vou deixar um link para vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, para a gente conversar, entender o que você está passando, o que você está sentindo. E se tiver algum processo obsessivo acontecendo, através da terapia da apometria, a gente pode fazer desobsessão espiritual e te ajudar a se melhorar, a ter uma qualidade de vida melhor. Então não deixe de entrar em contato comigo para a gente conversar, entender o que está acontecendo. Meus amados, muito obrigado por terem ficado nesse vídeo comigo, por terem dedicado esse momento de estudo e conhecimento espiritual para vocês mesmos. Eu agradeço de coração e nos vemos no próximo vídeo.